entrada dentro do Sermão do Monte. Na semana passada nós trouxemos a introdução, ou seja, falamos quem pregou, onde pregou, a quem pregou, né? E de fato é uma introdução bastante curta, mas que já nos direciona para o restante do Sermão do Monte. Então nós vamos estar falando hoje aqui acerca das 3 primeiras bem-aventuranças, tá? Antes de nós entrarmos aí propriamente dito nas bem-aventuranças, nós temos primeiro que entender o que quer dizer bem-aventurado, porque Jesus, aqui nessas bem-aventuranças, do versículo 3 até o versículo de número 12, né, onde ele vai estar apresentando essas bem-aventuranças, do 3 ao 11, ele vai iniciar cada versículo com bem-aventurado. E o que bem-aventurado quer dizer? Vamos lá entender. A palavra bem-aventurada, ela também é usada no Antigo Testamento, principalmente ali no livro dos Salmos. Nós vamos ver tanto no Salmo 1, né, muito bem conhecido aí pelos crentes, pelos irmãos, também o Salmo 32, o Salmo 144, também no restante da Bíblia nós encontramos em Provérbios, em Daniel, esse bem-aventurado que Jesus vai usar aqui, que no grego é makarios, traduzido pode ser entendido como feliz. Mas nós não podemos aqui fazermos uma confusão acerca desse feliz, porque nós não podemos confundir o feliz com a felicidade do mundo, né? O mundo oferece ou diz ter uma felicidade que não é o feliz no qual Jesus está se referindo aqui. É claro que nós já vamos notar isso quando a gente começa a ler bem-aventurados os pobres, os que choram, os mansos, né? Coisas que não vão de encontro ao que o mundo vende como felicidade. Porque a felicidade do mundo é uma felicidade momentânea, circunstancial, ela precisa sempre de mais. O ser humano ele sempre busca algo a mais. E esse é um grande problema dentro dessa busca pela felicidade no ser humano. O ser humano nunca está contente, ele nunca está satisfeito, ele sempre vai querer buscar mais. É por isso que nós podemos observar que as pessoas, quanto mais têm, mais elas buscam ter. Aqui é claro que Jesus não está pregando, e eu também não quero transparecer isso, um certo comodismo com a vida, um comodismo com o mundo. Mas o problema nós sempre teremos desafios na nossa vida, e se eu depender de vencer todos eles e me sobressair sobre todas as coisas e ter todos os meus sonhos realizados, logicamente eu vou ser uma pessoa infeliz. Porque o mundo, ele é um mundo hostil, nós temos problemas, muitas batalhas nós iremos perder. Nem tudo que eu quero eu tenho, nem tudo que eu busco eu vou conseguir, né? Essa é uma das primeiras coisas que o cristão tem que entender, né? Nós temos, claro, aí um evangelho distorcido, onde as pessoas ensinam que nós vamos conquistar tudo aquilo que nós queremos, mas de fato a realidade se mostra aí, e a própria palavra de Deus nos aponta que muitas das coisas que nós queremos nós não temos, mas nós podemos ter certeza que tudo aquilo que nós precisamos, Deus estará conosco e nos auxiliará e muitas vezes nos entregará todas estas coisas. Então a felicidade do mundo ela depende do que está à sua volta. Jesus aqui, quando ele se assenta, quando ele sobe no monte e se assenta para ensinar os discípulos, ele vai mostrar para os discípulos que a felicidade, ou o ser feliz, não tem nada a ver com aquela felicidade que o mundo propaga. O makarios aqui, esse feliz de verdade, esse verdadeiramente feliz, é algo que está além do que o dinheiro pode comprar, além do que o mundo como estrutura pode te oferecer, mas é algo que vem de Deus. Portanto, antes de nós entrarmos aqui para falarmos da bem-aventurança que está, né, entre o caráter cristão, né, nós vamos falar aí dessas bem-aventuranças, nós vamos tratar como o conceito de Jesus para o caráter cristão, aquilo que Jesus determinou ou nos apontou como algo que deve fazer parte da vida do cristão. Então essa felicidade está de acordo com o caráter daquele que é discípulo, né? Jesus está aqui ensinando para os discípulos.
Então nós entramos em um outro ponto. Jesus não está aqui também nos trazendo, nos entregando uma lista de como nós nos auto-justificarmos e a partir daí nós sermos felizes. Jesus não está aqui trazendo um manual, olha, faça isso e você irá se auto-justificar e a partir daí você irá encontrar a sua felicidade. Não, aqui Jesus está nos apontando para aquele que é transformado, regenerado e a partir daí tem o seu caráter transformado por Cristo Jesus. Ou seja, as bem-aventuranças, ela é o reflexo de uma vida que está em um processo de transformação e regeneração. Então, a verdadeira felicidade está em Cristo Jesus. A verdadeira felicidade é ser discípulo de Jesus e a partir daí nós sermos bem-aventurados, sermos verdadeiramente felizes apesar das circunstâncias da vida, apesar de várias coisas que nós vamos olhar aqui, circunstâncias que o mundo diz, isso aí é tristeza, isso aí é infelicidade. Jesus vai dizer, felizes são esses. Então, nós vamos aí também estar entendendo isso. E é isso que nós vamos então estar tratando hoje. Então, o primeiro ponto é entender, bem-aventurado é verdadeiramente feliz, não uma felicidade aqui do mundo, mas uma felicidade que vem de Deus. 2, esse processo se dá nos discípulos de Jesus, naqueles que estão em um processo de transformação e de regeneração. Portanto, não é autojustificação, nenhuma cartilha para que a gente possa se justificar. E em terceiro lugar, isso aqui faz parte do caráter de todo cristão, e o cristão não pode escolher qual deles ele vai seguir. Ele não pode escolher se ele vai ser humilde de espírito, se ele vai ser algo que chora, se ele vai ser o que tem fome e sede de justiça, se vai ser o manso. Pelo contrário, aqui, como no fruto do Espírito, lá em Gálatas, que é o fruto, ou seja, o cristão tem que absorver todo aquele fruto. Aqui também na bem-aventurança é o nosso caráter, é aquilo que nós somos. Eu não escolho um ponto ou outro, tá? É claro que nós vamos ver que é bem desafiador e que se não é o Espírito Santo agindo em nossa vida, nós passamos longe de qualquer um desses pontos. E isso é o que nós já vamos ver logo na primeira bem-aventurança, porque ela já traz assim a base daquilo que nós precisamos ser. Então vamos ler aí Mateus no capítulo 5, vamos ler o verso 3 até o verso de número 5, essas 3 primeiras bem-aventuranças que nós vamos estar tratando hoje, amém? Acompanha comigo aí na sua tela. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Meus irmãos, como eu disse, essa primeira bem-aventurança, ela é a base para as demais bem-aventuranças, né? É a partir dela que nós encontramos o princípio pelo qual nós iremos ser motivados para as demais. Jesus inicia dizendo que bem-aventurado os humildes de espírito. Esse humilde, em algumas traduções, ela é traduzida por pobres de espírito. A palavra aqui, pitokos, no grego, ela literalmente quer dizer o pobre miserável, o pobre que não tem nada. Nós sabemos, assim como nos tempos de Jesus, nos nossos tempos também modernos, tem aqueles que são chamados pobres. O pobre, muitas vezes, o entendido como pobre, financeiramente falando, é aquele que ele não tem luxo, ele não consegue ter determinados bens, ele não consegue ter algumas coisas, mas ele se alimenta, ele tem um lugar onde ele pode dormir, ele tem uma roupa para ele vestir. Mas nós temos o pobre chamado pobre miserável, o pobre que está na extrema pobreza. Esse pobre de maneira extrema, o pitokos, é aquele que lhe falta o alimento, lhe falta um lugar confortável onde ele possa descansar, dormir, lhe falta roupas. Então é um pobre completamente miserável, é aquele que não tem nada, é aquele que tem necessidade de tudo, é o pitokos. E a única coisa que ele tem na vida é o desejo de ser ajudado, a vontade, o querer.
o entendimento da sua situação. O pobre que está nessa situação de miséria total, ele tem a consciência que ele precisa de ajuda, ele não consegue nada se não tiver um auxílio, né? O pobre que não é pitocós, ele muitas vezes até tenta disfarçar um pouco a pobreza, né? Nós vemos muito isso, né? Ganha um tênisinho falsificado, uma roupinha que dá para disfarçar, uma bolsa com uma marca falsificada. Infelizmente tem muitos assim que querem disfarçar. Aqui nós já entramos ali nos jactanciosos, né? Os contadores de vantagem que dizem que é o que não é. Mas de fato existe os pitocós, existe os miseráveis, existe aqueles que não tem como disfarçar, não dá para disfarçar, pois a sua miséria é tão grande que ele vive a buscar essa ajuda ou com essa consciência de que ele precisa de ajuda. Então, para nós entendermos o que é ser pobre de espírito ou humilde de espírito, o que Jesus está falando aqui, eu separei aqui duas definições, tá? Uma de John Stott e a outra de João Calvino. O John Stott ele diz o seguinte: ser humilde ou pobre de espírito é reconhecer nossa pobreza espiritual, ou falando claramente a nossa falência espiritual diante de Deus, pois somos pecadores sob a santa ira de Deus e nada merecemos além do juízo de Deus. Nada temos a oferecer, nada a reivindicar, nada com que comprar o favor dos céus. Calvino diz assim: só aqueles que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na miséria de Deus é pobre de espírito. Então, o pobre de espírito, meu irmão, Jesus aqui não está falando do pobre financeiro, mas ele está falando daquele que é pobre de espírito. Então, primeiro nós já descartamos, Jesus não está aqui trazendo a relação ao pobre financeiramente, embora nós vamos entender na Bíblia que o nosso dever como cristãos está auxiliando, ajudando, estendendo a mão para os pobres financeiramente. Mas Jesus está dizendo aqui que o pobre de espírito é aquele que diante de Deus entende a sua miséria espiritual, a sua pobreza espiritual. Quando ele chega diante de Deus, ele não tem o que oferecer, ele não tem o que barganhar. Ele diante de Deus, ele sabe que ele não é nada, que ele é pó e que ele precisa encarecidamente deste Deus misericordioso, libertador, transformador e salvador. A sua salvação é completamente dependente do Senhor. Então nós temos aí que primeiro entender isso. O pobre de espírito é aquele que diante de Deus entende que ele não é nada, que ele não tem nada a oferecer, que ele não tem nada para poder negociar com Deus. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes nós temos que tomar cuidado com algumas atitudes que nós temos diante de Deus. Por exemplo, quantas pessoas nos dizem: Senhor, se o Senhor me der alguma coisa, eu vou fazer isso. Deus não ganha nada, meus irmãos, com as nossas negociações. Tudo que nós fazemos, que está na Bíblia Sagrada, será bom para nós. Quando ele diz não matar, não roubar, não adulterar, quando ele diz para nós amarmos uns aos outros, nada disso vai fazer dele mais Deus, mais justo, mais santo, mas isso vai beneficiar a nós. Isso será e irá ser um benefício para nós mesmos. Então, quando, por exemplo, eu vou ao culto como alguém que já compreendeu a pobreza de espírito, eu vou para adorar a Deus, eu vou para glorificar a Deus, eu não vou para barganhar, eu não vou para dizer para Deus: Senhor, está vendo, eu mereço. Pelo contrário, eu vou porque o meu espírito está dizendo: você não tem nada, você não pode nada, a não ser pela misericordiosa graça de Deus. É por isso que a partir do pobre de espírito, as demais bem-aventuranças ficam mais naturais na vida do cristão. Sem entender que eu não sou nada diante de Deus e que eu preciso dele para ser salvo, que a minha salvação não vem pelas minhas conquistas, pelo meu querer, pelo meu fazer, vem por ele. Enquanto eu não tenho essa condição e esse entendimento, eu sigo soberbo de espírito e não pobre de espírito. É por isso que no culto nós devemos louvar a Deus e não a nós.
É por isso que quando eu vou para o culto, eu não estou buscando ser agradado pela palavra, pelo sermão, pelo louvor, mas eu quero ali prestar culto a Deus e ouvir a sua palavra, que vai me edificar, porque Ele é misericordioso, e não porque eu mereço e porque eu tenho que fazer. Amém? Esse é um dos primeiros pontos que nós temos que entender na nossa jornada cristã. Nós somos chamados por Deus e Ele nos mostrou, nos esclareceu o quanto nós somos pobres, como nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e é Ele, e absolutamente Ele, e a misericordiosa graça dEle que nos atraiu. Ninguém, absolutamente ninguém vai entrar no céu e dizer: eu estou aqui porque eu mereci, porque espiritualmente eu sou o maior, porque espiritualmente eu sou o melhor. Eu não estou aqui, ou eu estou aqui porque eu consegui vencer todas as coisas. Pelo contrário, no céu vai estar aqueles que reconhecem que só estão lá por causa da graça do Senhor, por causa do amor com que Ele nos amou e nos chamou e nos salvou, nos justificando nele, na cruz do Calvário. Esse é o pensamento do humilde de espírito, e por isso dele é o reino dos céus. Porque nós passamos a viver esse reino aqui na terra, entendendo que nós não merecemos nada, mas que Ele nos amou. E nós, como fazemos parte desse reino, ao fazermos parte desse reino, nós temos que divulgá-lo, pregá-lo e anunciá-lo como humildes de espírito e não como soberbos. O crente que está no processo de transformação e de regeneração, ele é humilde de espírito. Ele sabe que precisa ser transformado, mudado pela graça do Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Essa primeira bem-aventurança ficou clara? Então, feliz, verdadeiramente feliz é aquele que olhou para Deus e entendeu que foi Deus que o chamou, que é Deus o soberano, e que é Deus quem faz, que é Deus quem transforma. Desses é o reino dos céus. Desses felizes, verdadeiramente felizes, porque foram alcançados e entendem a sua miséria diante de Deus. A segunda bem-aventurança nós vamos estar vendo no versículo 4, que diz: bem-aventurado os que choram. Parece uma contradição, né? Feliz os que choram. Nós entendemos que o choro é um sinônimo de tristeza, de infelicidade, e não de uma felicidade completamente verdadeira. Mas, meus irmãos, aqui nós temos primeiro que também entender alguns pontos para compreender o que o Senhor Jesus está falando. Primeiro, o Senhor Jesus não está dizendo que o choro em si mesmo gera felicidade, que feliz é aquele que chora por qualquer motivo, de qualquer maneira, né? Jesus não está dizendo que felizes são os emotivos, porque choram por qualquer coisa. Não é isso que o nosso Senhor Jesus está dizendo. O choro tem uma razão, tem um motivo, e nós podemos aqui listar dois motivos pelos quais felizes são os que choram. Primeiro é entendendo que Jesus não colocou aqui as bem-aventuranças de maneira aleatória, existe uma ordem aqui a ser seguida. Quando Jesus diz na primeira bem-aventurança que nós temos que ser humildes ou pobres, miseráveis de espírito diante dele, ou seja, reconhecer a nossa miséria total como seres humanos falhos e pecadores diante de um Deus santo, eu não posso, diante de Deus, não chorar. Eu não posso reconhecer essa minha miséria e não me derramar em lágrimas diante dele, em oração, em clamor. É por isso que quando eu estou no meu quarto em secreto, que Jesus vai falar isso aqui também no Sermão do Monte mais à frente, quando eu estou no meu quarto em secreto, eu devo chorar diante dele, me quebrantar, ter o meu coração completamente quebrantado diante do Senhor, derramado diante dele. Aqui eu não estou falando, irmãos, apenas ou tentando limitar o choro aqui com a lágrima visível, mas muitas vezes essa lágrima está na alma. Diante de Deus eu me derramo, porque eu reconheço que eu não sou nada sem Ele, que eu preciso dele para tudo, que eu sou completamente dependente dele. Eu quase em todas as minhas orações diante de Deus, eu costumo dizer isso: Senhor, eu sou dependente.
Meus irmãos, porque nós somos o ar que nós respiramos, o sol que nos aquece, a noite que permite nós dormirmos, as chuvas que vêm para molhar a terra, tudo, absolutamente tudo, nós dependemos dele. E nós dependemos dele para a mais sublime de todas as obras, que é a obra salvadora. Então, se eu vou para o céu, eu vou porque a misericórdia dele me alcançou, mesmo eu sendo quem eu sou. Como eu não vou me derramar diante dele? Como eu não vou chorar diante dele? Então o primeiro ponto é chorar porque eu entendo quem eu sou e chorar diante de Deus. Mas eu também vou chorar diante das aflições do mundo. Eu também vou chorar diante dos problemas, das dificuldades que o mundo nos apresenta. O choro, ele faz parte da nossa vida. Nós nascemos e uma das primeiras coisas que nós fazemos é chorar. Diante da morte de um ente querido, diante da morte de um amigo, nós choramos. Diante da dor intensa quando criança, na juventude, muitas vezes até na fase adulta, nós choramos. E a Bíblia manda nós chorarmos com os que choram. A Bíblia manda nós estarmos juntos com aqueles que sofrem. E aqui nós entendemos que a vantagem do choro não está no choro, mas está no consolo. Porque bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quem consola a minha vida e quem consola a sua vida, meus irmãos, é Deus. É Ele que consola a nossa vida de toda dor. É Ele quem consola a gente durante o sofrimento. E quando nós choramos com aqueles que estão sofrendo, nós seremos consolados juntamente com eles por Jesus, porque Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é angústia, o que é aflição, Ele sabe o que é a morte. Portanto, meus irmãos, nós choramos porque sofremos. Nós choramos porque temos angústias, e o crente, o fiel, o discípulo também chora. Jesus chorou, e nós também choramos, mas é Ele que nos consola. Nós choramos também porque nós olhamos para um mundo caído, um mundo pecador, um mundo distante de Deus, aflito, que sofre, e nós choramos também com esse mundo. Clamamos pela misericórdia do Senhor para aqueles que estão sofrendo distante dele, e cremos que seremos consolados pelo nosso Senhor. Se você está vendo essa aula e chora, talvez agora por algum motivo, por alguma dor, por alguma perda, ou chora diante de Deus, reconhecendo o quão frágil e pecador e falho você é, ou está chorando porque está vendo um mundo caído, distante de Deus, saiba que você é bem-aventurado, feliz verdadeiramente, porque aquele que te pega no colo, aquele que te acalenta, aquele que cuida de você, é o próprio Senhor Jesus, é o Espírito Santo do Senhor, olhando para nós e interpretando até aqueles nossos gemidos que nós não podemos expressar. Feliz, verdadeiramente feliz, são os que choram. Para concluirmos, nós vamos para a próxima bem-aventurança, a última bem-aventurança de hoje, que retrata aí o caráter do cristão. Bem-aventurado os mansos. Meus irmãos, aqui o adjetivo grego braus significa gentil, humilde, atencioso, cortês. E portanto, braus é aquele que exerce o autocontrole. Aqui não está dizendo de uma pessoa fingida, fria, insensível, que não consegue perceber as coisas que estão à sua volta. Braus é aquele que mesmo diante dos ferrões da vida, mesmo diante das aflições, dos questionamentos, das lutas, das dificuldades, permanece calmo, gentil, sereno, sabendo tratar bem o outro, tendo esse autocontrole. Nós sabemos que o mundo é duro, o trânsito, implacável. Nós olhamos para esse mundo e vemos o problema empresarial, o mundo corporativo. Nós vemos aí os relacionamentos no dia a dia que não é fácil. Passamos por diversas dificuldades, mas a Bíblia manda nós sermos mansos, corteses, gentios. E como nós conseguimos isso? Primeiro, sendo humilde de espírito.
reconhecendo que nós não merecemos nada. Segundo, entendendo que o mundo caído, pecador, precisa da misericordiosa graça de Deus e que nós somos agentes que anunciamos essas boas novas e que, portanto, como pessoas transformadas, nós temos que saber agir diante desses momentos. Para compreender melhor o que quer dizer aqui o Braus, né, o que quer dizer esse manso, nós temos que deixar muito claro duas coisas. Uma, o que não é, e a outra, o que é. Primeiro, meus irmãos, ser manso não é ser inocente. Ou num linguajar, numa linguagem popular, não é ser bobo. Aqui ser manso não quer dizer que você tem que abrir mão durante uma negociação de exercer ali o que você está fazendo. Ou que diante muitas vezes de uma afronta você não tenha que ali tomar as medidas corretas. Não está dizendo que o manso é aquele que de maneira passiva vê o erro, as falhas e tudo à sua volta e ele finge que nada está acontecendo. O manso não é o passivo, o manso não é o frio, o manso não é aquele que ignora, mas é aquele que resolve os problemas, é aquele que vai atrás da solução, é aquele que muitas vezes vai ter que lutar pelos seus direitos, mas ele vai fazer isso de maneira gentil, cortês, sem ataques, sem ofensas, sem xingamentos, vai saber usar as palavras, vai saber perdoar, vai saber amar, cuidar, abraçar. Então o manso não é o bobo, não é o inocente, mas é aquele que resolve as suas coisas de maneira correta. Ser manso, e esse é o outro ponto do que é verdadeiramente ser manso, é entender que a nossa vida com Deus nos transformou de tal ponto, o nosso relacionamento com Deus nos transformou a tal ponto que mudou a maneira de nós nos relacionarmos com as pessoas. O verdadeiro cristão que conhece a verdadeira felicidade é aquele que sabe tratar e cuidar das outras pessoas com amor, com gentileza, com humildade, buscando sim os seus direitos, resolvendo os seus problemas, cuidando das coisas que estão à sua volta, mas com amor e não com grosseria e com ofensas. Felizes são esses mansos, porque herdarão a terra. Amém? Então o caráter cristão hoje, essa primeira aula sobre o caráter cristão, nós entendemos acerca da verdadeira felicidade. É reconhecer a nossa pobreza diante de Deus, é chorar, porque nós sabemos que somos consolados pelo Senhor, é sermos mansos, porque herdaremos a terra. Apesar das pessoas dizerem que a terra pertence aos mais fortes e aos mais espertos, a Bíblia diz que dos mansos é a terra. Amém? Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, onde nós vamos estar continuando falando sobre esses caráteres cristãos. Espero vocês e que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida, trazendo esse entendimento da palavra para o seu coração. Eu quero orar pela sua vida nesse momento, amém? Vamos orar? Deus abençoe, ó Pai, a vida desses que estão me vendo agora, que eles possam, ó Deus, compreender no coração as necessidades que eles têm do Senhor, buscar no Senhor a verdadeira felicidade, sabendo que apenas em Ti nós somos felizes. Pai, que eles possam cada dia mais, que nós possamos cada dia mais encontrarmos essa verdadeira felicidade, vivermos ela na essência, não de maneira falsa e não de maneira superficial. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Até a próxima aula. Que Deus abençoe. Se inscreva no canal, toque o sininho, leia as bem-aventuranças em Mateus 5, do verso 1 até o verso 12. Deus abençoe. Fica na paz.